Acorda para a Bíblia, jovem. Bom dia. Hoje eu acordo para a Bíblia, número 502. Nós vamos fazer esse devocional aqui. O intuito é você se conectar com a fonte logo de manhã, logo no início do seu dia. E hoje isso aqui é uma gravação, mas a gente continua transmitindo todos os dias às 6h05 da manhã ao vivo, tá? Excepcionalmente essa semana até sexta-feira vai ser por meio de gravação. Então é isso. No sábado a gente volta a transmitir ao vivo. Então vamos fazer a leitura do capítulo 8 de Lucas. E logo em seguida a gente fala com o Criador. Vamos lá. Capítulo 8 diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha aí. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Vamos ouvir a parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É isso mesmo. Tá? Jesus falava por parábolas para que nem todos entendessem. Tá? Ele usava alegorias para explicar algo, de forma que apenas aqueles que fossem os verdadeiros receptores ali, os destinatários da mensagem, entendessem. E se não entendessem, seriam aqueles que teriam a humildade de ir lá perguntar o que significava aquilo. Então, quando você não entende, você tem que ter a humildade de perguntar. As pessoas que foram embora sem perguntar, elas não entenderam, mas elas não tiveram interesse em ir lá perguntar para Jesus, que se tivesse tido interesse, eu tenho certeza que Jesus iria explicar, da mesma forma que ele explicou para esses discípulos que questionaram ele, o significado. Continuando aqui, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Tá vendo? Então há pessoas que ouvem, mas não creem. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Só empolgação, né? Continuando. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, a provação ela serve também para trazer maturidade espiritual. As que caíram entre espinhos, continuando, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Preocupação é a má gestão da imaginação. Tá? Continuando, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Então, são preocupações pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Por quê? Porque o que amadurece são o quê? As provações. Mas as que caíram em boa terra, continuando, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto
com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Aqui já está em outra história. Teve a história da mãe de Jesus e seus irmãos que chegaram para falar com ele. Agora aqui já está falando de uma... Eles saem para ir para o lago junto com os discípulos de Jesus. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Esse lago aqui que ele está falando é o mar, tá? Provavelmente o mar da Galileia. Então ele realmente tinha como se fosse uma bacia, onde ficava meio que represado ali, mas isso aqui era o mar. Os discípulos foram acordá-lo clamando, já lemos, né? Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas, dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região... Tá, isso aqui já começa outra história. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Tá? Quando Jesus pisou em terra, foi... Aqui, ó, uma prova de que era o Mar da Galileia, tá aqui, ó. Do outro lado do lago, frente à Galileia. O que tinha aqui de frente à Galileia era esse mar. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Isso mesmo, estava peladão aqui. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, Jesus que estava atormentando ele, né? Não era o demônio que estava atormentando Jesus, era o contrário. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido.
Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ou seja, eles não tinham medo quando o homem estava pelado, endemoniado, mas ficaram com medo quando viram ele vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse. Olha só, além de terem ficado com medo, tá vendo? O medo aqui, que é o oposto da fé, é uma fé ao contrário, uma fé negativa, pediram que Jesus se retirasse dali. Continuando, porque estavam dominados pelo medo, tá vendo? Estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Jesus aqui, ele não parou para mudar a opinião de ninguém, simplesmente entrou no barco e foi embora. Tá? O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Anunciou a toda a cidade, ele virou um apóstolo ali, um mensageiro. Né? Ele ficou ali como um missionário naquela cidade. Ele falou para a cidade inteira sobre Jesus. Quando Jesus voltou, a palavra apóstolo significa enviado. Tá? Então, quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar ali de 2 em 2, essa designação essa palavra apóstolo é o significado, é a função daquela missão, em que eles foram enviados para levar o evangelho. Então, voltando aqui. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos também. A menina tinha 12 anos e a mulher havia 12 anos. Ou seja, quando a menina nasceu, essa mulher começou a sofrer uma hemorragia. Olha que interessante. E gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Sim. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Por algum motivo ela estava com medo, né? Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Ela foi lá e ela mesma buscou em Jesus, ela buscou de Jesus ali, quando ela tocou nele, ela pegou de Jesus o que ela precisava, que era a cura dela, sem sequer Jesus nem olhar para ela, ela tocou na orla do manto de Jesus, por trás dele, pelas costas dele. Enquanto Jesus ainda está, por isso que ele fala, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Porque que o medo, ele é o oposto da fé. Aqui, ó. Por isso Jesus fala: não tenha medo. Então, todos que estão dominados pelo medo não conseguem crer. Por isso que Jesus fala: não tenha medo. Então, somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. Esse era o círculo íntimo de Jesus, esses três. E o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela.
Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Tá bom? Aqui nós tivemos aqui pelo menos 4 histórias muito muito enriquecedoras, muito edificantes, tá bom? Então vamos falar com Deus. Te convido a fechar seus olhos neste momento. Respira fundo. Perceba que esse oxigênio que você está respirando foi Deus que te deu hoje. O Senhor te deu mais um dia de vida. Seja grato, sejam gratos, vamos ser gratos por isso. Se alegre. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento. Obrigado por essa palavra que nós lemos agora. O Senhor é bom. O Senhor sempre é bom. Sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Obrigado, Senhor Jesus, por toda essa mensagem que nos alcançou neste momento, por o Senhor nos colocar diante do Pai sem nenhum intermediário. Obrigado porque por teu sacrifício nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, de termos um Pai no céu. Obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Deus querido, sabedoria para desfrutar desse dia, né? Para que esse dia, que é bom, que é perfeito, que o Senhor fez assim, que a gente possa entender dessa forma e saber desfrutar. Que não haja murmuração, mas haja gratidão, haja palavras abençoadoras dos nossos lábios, que haja bons pensamentos em nossa mente, bons sentimentos em nossos corações, e que a gente saiba ser grato nesse dia, para que a gente alegre o Senhor e também seja fortalecido pela tua alegria. Que a tua paz, que excede todo entendimento, nos guarde nosso coração, nossa mente nesse dia. Nos ajuda a crer que a gente não seja dominado pelo medo, em nenhum momento, nem pelas preocupações dessa vida. Que nosso coração seja uma boa terra, que a tua palavra possa germinar em nossos corações. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve sempre. Amém. Tá bom? Aqui a gente termina esse devocional. Amanhã estaremos aqui de novo às 6h05 da manhã. Lembrando que amanhã também será gravado. Mas sempre nesse horário você vai ter aqui esse devocional, tá bom? Então é isso. Deixa seu comentário, deixa seu like, tá? Se inscreve também, porque esse canal aqui, ele abençoa vidas. Ele honra a palavra de Deus. Tá bom? Então faz isso. Se inscreve aí. Vai ser importante. Você vai fortalecer isso aqui, esse trabalho. Um grande abraço, fica com Deus. Até amanhã. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Excelente dia para você.